Portanto, este dia, como muita gente já sabe, existe porque no mundo a hipertensão arterial tem dimensões pandémicas. Portanto, não há nenhum país do mundo em que a hipertensão não tenha uma importância capital. Por outro lado, o dia de hipertensão existe sobretudo para as pessoas se lembrarem que é importante medir a pressão arterial. A hipertensão arterial é uma doença que pode ser absolutamente silenciosa, a não ser no último evento, e esse pode ser um AVC ou um infarto agudo do miocárdio, de modo que dias como este e ações como o Dia Mundial da Hipertensão, em que se fazem muitos rastreios por todo o mundo, são importantes para lembrar as pessoas que a doença existe, que o diagnóstico é relativamente acessível e que é importante que cada pessoa tenha em mente que esta doença existe e que até já pode ter a doença e não saber. Por outro lado, acabaram de sair os dados de 2020 para a mortalidade no nosso país e, apesar de haver uma mortalidade de cerca de 6% com a Covid, a mortalidade por doenças cardiovasculares, e eu pessoalmente acho que o número que lá está subestimado, ainda é a principal causa de morte. Dito de outro modo, de um modo simples, há uma grande preocupação, uma justa preocupação com a Covid, mas há que não esquecer desta outra pandemia, a pandemia das doenças cardiovasculares, e a hipertensão é o fator de risco, é o potenciador das doenças cardiovasculares agudas mais importante que existe. E é esta a mensagem que nós, como SPH, como Sociedade Portuguesa de Hipertensão, não nos cansamos de passar. Se quiser, a hipertensão é uma manifestação de algum desequilíbrio que está presente nas nossas vidas. Eu até explico isso muito bem às vezes aos meus doentes, porque também se sabe que outro fator importante é o sono. E sabe pessoas que se deve dormir à volta de 7 horas. Um adulto, não mais, porque também é mau, nem menos. E pessoas que trabalham por turnos ou pessoas que dormem menos do que isso têm um risco acrescido de hipertensão, não só porque a insónia ou dormir pouco se associa à obesidade, mas também pela própria ativação do que se chama o sistema nervoso simpático ou vegetativo, aquele que nós não controlamos e que dormir pouco vai ativar. Portanto, há muito por fazer e eu estimo que na pandemia, pelo aumento de peso, pela inatividade, os números estejam a subir eu penso que as taxas de mortalidade de 2021 vão refletir isso ainda mais do que aconteceu em relação às taxas que foram apresentadas há muito pouco tempo, relativamente a 2020. É preciso também que, para aqueles que me estão a ouvir, que abrir canais para que tenham acesso, para que mais médicos tenham possam ver os seus doentes, porque o que aconteceu durante a pandemia é que os médicos ficaram afastados dos seus doentes, ou vice-versa, e isso não é bom para o controle das doenças crónicas, nomeadamente a hipertensão, em que é preciso uma vigilância regular, que é outro fator muito importante, que é não só o diagnóstico, como o acesso aos cuidados de saúde, para que as pessoas possam ter a hipertensão na mão, porque numa nota mais positiva, é certo que a hipertensão se associa a estas coisas todas, mas também é certo que nos dá uma margem bastante longa para intervir, e há muitos fármacos, os fármacos estão cada vez mais baratos, portanto, economicamente não é um grande fardo, e é esse o objetivo também desta semana. Passar a mensagem que fazer a medicação é importante. A mensagem mais importante que eu queria dizer aqui àqueles que me estão a ouvir
é a seguinte, que a hipertensão está aí, não deixe de medir a pressão arterial, sobretudo se tiver fatores de risco. E esses são ter uma história familiar de hipertensão na família, ter familiares que já faleceram de AVC, e essas pessoas têm que regularmente medir a pressão arterial e têm que o fazer ao longo do ano. Há aqueles que não têm esta história familiar, mas têm mais de 40 anos, eu recomendo que meçam pelo menos uma vez de cada 6 meses. As guidelines recomendam um intervalo mais alargado. Eu tenho recomendado intervalos mais curtos. E há aqueles que já são hipertensos, percebam que a medicação, mesmo quando não sentem nada, a medicação é feita não para reduzir os sintomas, que às vezes são inexistentes, mas para reduzir o risco a longo prazo. Dito de uma forma absolutamente simples, a medicação controlada equivale a mais anos entre nós. Ou anos livres de incapacidade, porque eu sou daqueles médicos que consideram a incapacidade tão grave como a morte. E há estudos que comprovam que 40% de toda a incapacidade de causa cardiovascular é relacionada com a hipertensão. Finalmente, nas nossas redes há conselhos claros, há conselhos de como comer, de como fazer exercício, e basta que as pessoas nas suas casas o façam. Não esquecer, nesta mesma linha, que a medicação farmacológica tem que ter sempre acompanhada de uma mudança de estilo de vida. E esse é o objetivo final da Semana da Hipertensão. As pessoas têm que olhar para si próprias e ver onde é que podem mudar. Muitos que me estão a ouvir vão dizer: isto é difícil. É difícil. É difícil reduzir o sal quando as pessoas se habituaram a um paladar, eu costumo dizer, mais picante. É difícil perder peso porque comer alivia o stress e, portanto, as pessoas têm uma tendência a comer cada vez mais e a fazer cada vez menos exercício. Tudo isto é difícil, mas tem que ser feito. E é esta a minha mensagem.